Vamos agora passar para uma parte mais prática, intervalo de confiança para o valor médio. Quando nós queremos um intervalo de confiança para o valor médio, e já agora é importante lembrar, e isso no livro é mais ou menos feito a passagem do que acabamos de ver, ou seja, do teorema do limite central para os intervalos de confiança, com base no teorema do limite central, chegamos a uma expressão como esta para o intervalo de confiança para o valor médio. Portanto, x barra vai ser a média de uma amostra. Isto aqui é o desvio padrão, sigma minúsculo é o desvio padrão. N será o número de elementos da amostra. E Z é o valor relacionado com a confiança. Os valores usuais para o Z são valores que nós já vamos apresentar. Ora, olhando para esta expressão aqui do intervalo de confiança, nós com alguma regularidade vamos fazer perguntas do género. Qual é o valor médio por exemplo, dos alunos portugueses que frequentam o 10º ano? Imagine, de todos os alunos portugueses que frequentam o 10º ano. Se nós consultássemos apenas uma amostra representativa, nós conseguíamos uma estimativa. Imaginemos que dava 1,68 m, a média de todos os alunos portugueses que frequentam o 10º ano. Ora bem, mas como essa amostra é uma amostra como muitas outras que se podiam arranjar, imaginemos que era uma amostra com 500 elementos, por exemplo. Essa era uma amostra que valia tanto como qualquer outra. Então, para apresentarmos o resultado, seria mais correto apresentarmos sob forma de intervalo e, portanto, pôr a variar entre dois números, em vez de dar logo 1,68. Quando se apresentarmos logo, fizemos uma amostra e deu tanto, este número compromete muito, então é mais correto, como se sabemos que isto está sujeito a algum erro, ou de algum modo a alguma desconfiança, portanto, há alguma probabilidade de ele errar, é mais prudente apresentarmos sob forma de intervalo. Portanto, pomos entre dois números. Por exemplo, entre 1,66 m e 1,70 m, por exemplo. Mas como é que chegamos a esse intervalo? É esse ou outro? É com esta fórmula. Pegamos na média amostral e substituímos. E vamos ver na prática exatamente como é que isso se faz. Portanto, os valores da confiança, os habituais são o 90%, o 95% e o 99%. Por exemplo, quando quisermos intervalos de confiança com 90%, o nosso valor de Z será este, 1,645. Quando quisermos com 95%, vamos usar este. Quando quisermos com 99%, vamos usar este. Mas um aspecto importante, portanto, no intervalo, quando nós quisermos, por exemplo, a diferença entre os dois extremos dá amplitude. Imaginem que tínhamos um intervalo desde 1,68 m, imaginem que tínhamos um intervalo, por exemplo, de 1,68 m a 1,70 m. Se quiséssemos, por exemplo, saber qual era a amplitude do intervalo, bastava fazer o valor maior menos o mais pequeno. Esta é a amplitude. Se formos de acordo com a fórmula dada para o intervalo, será o valor maior, que é este, menos o valor mais pequeno. Se quisermos a margem de erro pode ser calculada de duas maneiras. A margem de erro pode ser metade da amplitude, ou então simplesmente este valor. Se olharmos, por exemplo, para o intervalo aqui de cima, a amplitude seria, portanto, de 1,368 até 1,370, a amplitude seria 2 cm, que vai desde, ou seja, 0,02 metros. Se quiséssemos a margem de erro, é pegar no valor central, portanto, o valor central seria 1,369 m, e o que é que anda para a frente e o que é que anda para trás? Ora, anda para a frente e para trás 1 cm. Portanto, se quiséssemos a margem de erro, que usamos esta letra, seria metade da amplitude, metade de 0,02, que daria 0,01. Ou seja,
a margem de erro seria 1 cm. É fácil de ver, é pegar no centro, andar 1 cm para trás e 1 cm para a frente. Se olharmos para a fórmula do intervalo de confiança, a margem de erro é apenas esta parte. É aquilo que nós somamos e subtraímos. Reparem que num dos extremos do intervalo ele está a somar e no outro está a subtrair. Mas veremos isto com mais detalhe nos exemplos. Nota. Quando afirmamos que o intervalo tem 95% de confiança, significa que para 100 amostras diferentes da mesma dimensão, selecionadas da mesma população, esperamos que 95 delas sejam boas. Ou seja, 95 delas correspondam a intervalos que contenham o verdadeiro valor médio da população. Estou a dizer verdadeiro, mas não é que exista nenhum falso. É que esperamos que de cada 100 amostras diferentes, em 95 delas, o intervalo obtido contenha o valor da média da população. Uma nota: quando aumentamos o grau de confiança, a amplitude do intervalo aumenta e a informação fica menos precisa. Por exemplo, se tivermos o intervalo 5, 6, temos uma certa precisão. Imaginem que tínhamos este intervalo com 90% de confiança. Por vezes podemos escolher um intervalo com mais confiança. Imaginem que queremos um intervalo com 99% de confiança. O que é que normalmente acontece? Em vez de ir, por exemplo, de 5 a 6, já podemos ir, por exemplo, de 2 a 9. E neste caso, se formos de 2 a 9, realmente o intervalo fica muito pouco preciso, porque fica demasiado amplo. Portanto, o que acontece é que, se quisermos ter mais confiança, por vezes o intervalo fica pouco interessante. Mais uma nota: quando aumentamos o número de elementos da amostra, a margem de erro diminui. Ora, a margem de erro é dada por isto. E no intervalo de confiança, como nós sabemos sempre o Z, que é um valor fixo, sabemos sempre o desvio padrão, ou se não soubermos, conseguimos calcular facilmente. Se olharmos aqui para o número de elementos da amostra, é fácil de perceber que, se tivermos amostras muito grandes, tudo isto vai ficar pequeno. E isto o que é? Isto é a margem de erro. E se a margem de erro fica pequeno, quer dizer que o intervalo vai ser um intervalo mais fechado, vai ser valores mais próximos uns dos outros. Portanto, dizemos que temos uma melhor precisão da amostra. Vamos ver exemplos. Pretendemos avaliar os conhecimentos em matemática de uma população de 5.000 alunos de uma escola. Para isso foi feito um teste de conhecimentos gerais desta disciplina e analisamos os resultados numa escala de 0 a 20 valores. Sabemos que o desvio padrão foi de 2,5. Recolhemos uma amostra com, portanto, o desvio padrão, podemos pôr aqui desvio padrão, ou então já podemos pôr a letra S. E porquê a letra S? Porque isto foi um desvio padrão com base numa amostra. Se por acaso este desvio padrão for o desvio padrão baseado na população, que por alguma razão existe o conhecimento, mantemos esta letra, sigma. Admitindo que isto foi um desvio padrão calculado com base numa amostra, devemos usar a letra S. Recolhemos uma amostra de 40 alunos, portanto, N igual a 40. E obtivemos uma média amostral de 12,35. Obtenho um intervalo de 99% de confiança para a média e indique também o valor da amplitude e a margem de erro. Em relação à amplitude, depois de termos o intervalo, é o valor maior menos o mais pequeno. A margem de erro, podemos fazer, por exemplo, metade da amplitude. Em relação ao intervalo, ora, o intervalo é sempre da forma x barra menos z vezes desvio padrão, que neste caso será com a letra S, mas que o raciocínio seria o mesmo, é dividir por raiz de n. Do outro lado é x barra, em vez de ser menos é mais, z vezes o desvio padrão, que neste caso, se admitirmos que foi um desvio padrão obtido com base numa amostra, a letra S,
raiz de n. E agora só temos que substituir os valores. Ora, x barra é o 12,35. Z, em relação ao Z, como nós tínhamos a percentagem de 99%, como tínhamos 99%, o Z correspondente a 2,576. Portanto, 2,576. Isto é o valor que é mesmo de tabela. O nosso desvio padrão é 2,5, foi dado, e o nosso N, é o número de elementos, é 40. Só temos depois que substituir e ver quanto é que dá. Passamos à resolução. O desvio padrão, aqui está como desvio padrão populacional, se for esse o caso, ou então pode ser com S, se o desvio padrão for obtido com base na amostra. No entanto, isso não afeta nada a fórmula, é a maneira de fazer. A média amostral foi esta. Para a confiança de 99%, o Z é este valor e o N é 40. Substituindo, aqui fica a média, portanto, o nosso X barra. Aqui fica o nosso Z. Aqui o desvio padrão, que é 2,5, e aqui a raiz quadrada de 40. Substituímos, fazemos a conta e dá de 11,33 até 13,37. Amplitude é este valor menos este, que dá 2,04. Desvio padrão. Podemos fazer o desvio padrão de duas maneiras. Margem de erro. A margem de erro podemos fazer de duas maneiras. Ou fazemos metade da amplitude, ou então na fórmula, a margem de erro é sempre esta parte. Porque é exatamente aquele valor que é somado e subtraído em relação à média. Exemplo, considera o intervalo 5, 18. Neste intervalo, quanto é a amplitude? É 18 menos 5, dá 13. Qual é a margem de erro? É metade da amplitude, 6,5. Neste caso, a média, nós não sabemos quanto é a média, mas se elevar de 5 a 18, sabemos que a média fica exatamente a meio. Portanto, quanto é que vai ser a média? Fazemos 5 mais 18 e dividimos por 2. Portanto, olhando para o intervalo, percebe-se que a média é 11,5. Uma nota importante, que já foi dito, mas que é importante lembrar, quando aumentamos o tamanho da amostra, a margem de erro diminui e o intervalo fica com melhor precisão. Outro comentário que também já foi referido, quando aumentamos a confiança, o intervalo fica com maior margem de erro e dizemos que o intervalo fica com menor precisão.